Esta videoaula de Fisiologia Endócrina focará no metabolismo de carboidratos, especialmente no referente ao pâncreas endócrino. O controle homeostático do metabolismo está primariamente relacionado ao sistema endócrino, muito embora o sistema nervoso tenha uma participação especialmente no controle da ingestão de alimentos e no mecanismo da fome. A manutenção de níveis ideais de glicose na corrente sanguínea é garantida pela proporção insulina-glucagon, dois hormônios secretados pelas células endócrinas do pâncreas. A insulina e o glucagon são hormônios que têm meias-vidas curtas e, por isso, precisam ser continuamente secretados para que tenham um efeito sustentado. A figura em tela mostra a localização anatômica do pâncreas no abdômen. Faremos uma breve revisão anatômica, portanto, da estrutura macroscópica do pâncreas. O pâncreas é um órgão em forma de cunha, com cerca de 13 a 15 centímetros de comprimento, localizado na parede abdominal posterior, no nível entre a primeira e a segunda vértebras lombares. Ele se estende quase transversalmente da curvatura em C do duodeno até o hilo do baço e está dividido macroscopicamente em três partes, como veremos a seguir. A cabeça do pâncreas é a parte mais espessa e se localiza na alça do duodeno. Possui, posterior e inferiormente, uma saliência em forma de gancho chamado processo uncinado, que envolve os vasos mesentéricos que se situam num canal entre a cabeça do pâncreas e o processo uncinado. Essa região se chama incisura pancreática. O corpo do pâncreas, por sua vez, se situa essencialmente à frente da coluna vertebral e possui, na parte próxima à cabeça, um abaulamento chamado túbero omental, que se salienta na bolsa omental. Por último, a cauda do pâncreas atinge o hilo do baço através do ligamento espleno-renal. O pâncreas é envolvido completamente por tecido conjuntivo. É retroperitoneal e sua face anterior, na região da cabeça e do corpo, é cruzada pelo mesocolo transverso. Por meio da raiz do mesocolo, essa face pode ser dividida numa face antero-superior, localizada superiormente a ela, e uma face antero-inferior, localizada inferiormente. O canal excretor do pâncreas, com 2 milímetros de espessura, o ducto pancreático, corre ao longo da face posterior da glândula. Em geral, desemboca junto ao ducto colédoco na papila maior do duodeno. Em raros casos, não havendo essa união, ambos os ductos desembocam separadamente no duodeno. E não raro, forma-se um canalículo excretor, o ducto pancreático acessório, que acima do ducto principal desemboca na papila menor do duodeno. A estrutura microscópica do pâncreas já foi descrita em aula anterior, mas salientamos que o pâncreas é uma glândula predominantemente exócrina. A parte endócrina consiste nas ilhotas pancreáticas. A parte exócrina é puramente serosa e possui porções terminais glandulares acinosas, cujas células epiteliais glandulares se polarizam diferentemente. Os ácinos se continuam em longos túbulos que formam a primeira parte do sistema de canais excretores e que se invaginam na porção terminal glandular. Na secção, as glândulas tubulares invaginadas aparecem como células centroacinosas. Os túbulos desembocam em ductos excretores maiores que finalmente se reúnem no ducto pancreático. O tecido conectivo da cápsula do órgão invade o seu interior formando septos que dividem o parênquima pancreático em lóbulos. Como já dissemos, o pâncreas exócrino compõe parte do sistema digestório. O pâncreas endócrino, que é o nosso tema desta aula, foi descrito em aula anterior e, para relembrar alguns aspectos histológicos, é importante comentar acerca das ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, que constituem de 1 a 2% do total da massa do pâncreas e são especializadas em secretar uma variedade de hormônios. Essas células constituem, portanto, o pâncreas endócrino. Vemos aqui uma figura esquemática do pâncreas com o seu sistema de secreção exócrina e com as ilhotas de Langerhans, que é o nosso foco na aula de hoje. Mais uma vez, um esquema da estrutura do pâncreas relacionado ao duodeno e aqui em detalhe as ilhotas de Langerhans, intimamente relacionadas a vasos sanguíneos e que produzirão insulina e glucagon basicamente. A glicose é o fornecedor central de energia do metabolismo humano. O cérebro, os eritrócitos, são absolutamente dependentes de glicose. A concentração
de glicose no plasma, chamado de nível de glicose sanguínea, é determinada, por um lado, pelo tanto que se gasta de glicose e, por outro lado, pelo tanto que se produz de glicose a partir do processo digestório. Alguns conceitos são fundamentais para a compreensão do metabolismo dos carboidratos. O primeiro deles é a glicólise, a degradação anaeróbia da glicose em lactato. Isso quer dizer que a glicose pode ser quebrada dentro do citoplasma de algumas células em lactato sem necessidade de oxigênio. A glicólise é efetuada em eritrócitos, na medula renal e, em parte, na musculatura esquelética. A glicose é degradada anaerobicamente, sobretudo no sistema nervoso central, na musculatura cardíaca e na musculatura esquelética, mas a glicólise pode acontecer na maioria dos outros órgãos. Temos aqui uma sequência de eventos que marca a glicose, começando pela molécula de glicose, passando por um processo chamado de ciclo de Embeden-Meyerhof e chegando finalmente ao piruvato. Outro conceito fundamental para o entendimento do metabolismo dos carboidratos é a glicogênese. Esta significa a síntese de glicogênio a partir da glicose, efetuada especialmente no fígado e no músculo. A síntese de glicogênio a partir da glicose é a forma pela qual armazenamos glicose, e isso faz parte do mecanismo de manutenção do nível de glicose sanguínea. A glicose armazenada no fígado na forma de glicogênio pode ser utilizada em qualquer situação fisiológica. Já a glicose armazenada nos músculos na forma de glicogênio pode ser usada apenas para a atividade muscular. O terceiro conceito importante é o conceito de glicogenólise, que é a degradação de glicogênio em glicose. Uma vez que armazenamos a glicose na forma de glicogênio, em sendo necessário garantir o nível plasmático de glicose, iremos mobilizar essas reservas de glicogênio, convertendo novamente em glicose. E o conceito seguinte, importante para o entendimento do metabolismo de carboidratos, é a neoglicogênese ou gliconeogênese, que designa a síntese de glicose a partir de substâncias que não são açúcares, ou seja, aminoácidos, por exemplo, a glutamina, lactato, com a glicólise anaeróbia de músculo e eritrócito, e glicerina, da degradação de gorduras. Então, gliconeogênese significa a utilização de substrato que não é glicose para obtenção de energia. Como vimos, as células endócrinas do pâncreas representam menos de 2% da massa total do órgão, já que a maior parte do tecido pancreático está voltada para a produção e secreção de enzimas digestivas e bicarbonato. Temos aqui um esquema da anatomia funcional do pâncreas, como já descrevemos em detalhe em aula anterior. Paul Langerhans, um anatomista alemão, descreveu as ilhotas responsáveis pela produção de hormônios pancreáticos. Aqui, novamente, a anatomia macroscópica do pâncreas, a sua situação no abdômen e as ilhotas pancreáticas com os seus respectivos tipos celulares, descritos em aula anterior. 3/4 das células das ilhotas são células beta, que produzem insulina. Os outros 20% são células alfa, que secretam glucagon. A maior parte das células restantes são células delta, secretores de somatostatina, mas algumas células produzem um peptídeo conhecido como polipeptídeo pancreático. São células raras chamadas células F ou células PP. É fundamental que, em sendo uma glândula endócrina, o pâncreas tenha que ser densamente drenado e irrigado por capilares sanguíneos. Isso garante que os hormônios ganhem a corrente sanguínea e atuem nas células-alvo. Ainda, o pâncreas recebe eferências do sistema nervoso autônomo e os neurônios parasimpáticos e simpáticos desse sistema possuem terminações nervosas nas ilhotas, por intermédio dos quais o sistema nervoso pode influenciar o metabolismo. Temos aqui uma lâmina histológica corada que mostra uma reunião de células neste centro pálido que compõem, e, portanto, as ilhotas de Langerhans. Para a manutenção dos níveis de glicose plasmática, a proporção insulina e glucagon é um mecanismo-chave. A insulina liga-se a receptores de insulina de algumas células, permitindo que ocorra a difusão facilitada de glicose para o interior das células a partir de proteínas transportadoras específicas. No estado alimentado, quando o corpo está absorvendo nutrientes, o hormônio que predomina é a insulina e o organismo encontra-se em anabolismo. A glicose ingerida é utilizada para a produção de energia e o seu excesso
é armazenado na forma de glicogênio, sendo que pode também haver conversão de glicose em triglicerídeos. As proteínas obtidas da dieta vão primariamente para a síntese de outras proteínas. No estado de jejum, o hormônio que predomina é o glucagon, para impedir que ocorra baixa concentração de glicose no plasma, que chamamos de hipoglicemia. Quando o glucagon predomina, o fígado utiliza glicogênio e intermediários não glicosídicos para sintetizar glicose e liberá-la no sangue. O glucagon, portanto, exerce efeito de glicogenólise, de gliconeogênese e de cetogênese, aumentando significativamente esses três processos. A insulina, por sua vez, exerce efeitos de oxidação da glicose, de síntese de glicogênio, de síntese de gorduras e de síntese de proteínas. O equilíbrio entre a secreção de insulina e a secreção de glucagon, que de certa forma exerce efeitos antagônicos, representa papel fundamental na manutenção dos níveis plasmáticos de glicose. A síntese de insulina é papel das células beta-pancreáticas. A pré-proinsulina é sintetizada no retículo endoplasmático rugoso da célula beta-pancreática a partir do RNA mensageiro da insulina e liberada no aparelho de Golgi. No aparelho de Golgi, uma série de etapas de clivagem proteolítica por convertases do pró-hormônio dão origem à insulina madura, e há um peptídeo de clivagem chamado peptídeo C. A partir daqui, tanto o peptídeo C quanto a insulina são armazenados em grânulos secretórios e secretados juntos após adequada estimulação fisiológica. E o estímulo mais importante que deflagra a síntese e liberação de insulina é a presença da glicose na corrente sanguínea. A ocorrência de uma elevação nos níveis de glicemia resulta em captação de glicose pelas células beta, facilitada por uma proteína transportadora de glicose insulino independente, chamada de GLUT2. Essa proteína produz liberação imediata de insulina, presumivelmente aquela armazenada nos grânulos das células beta. Temos aqui o esquema de uma célula beta-pancreática, mostrando a síntese e a secreção da insulina. A glicose estimula tanto a secreção quanto a síntese de insulina, embora alguns outros agentes, como aminoácidos e certos hormônios gastrointestinais, possam induzir a secreção de insulina, mas apenas a sua secreção. A proteína transportadora de glicose 2, ou GLUT2, é o transportador de glicose insulino independente que facilita a entrada da glicose no interior da célula. Frise-se, portanto, que algumas células podem receber glicose livremente a partir da GLUT2, sem necessidade nenhuma da presença de insulina. Essas células correspondem à célula beta-pancreática, às células nervosas, às células hepáticas, aos eritrócitos e algumas outras células. Se o estímulo secretório persistir sobre a célula pancreática, acoplado ao estímulo colinérgico normal do sistema nervoso autônomo, surge uma resposta tardia prolongada que envolve a síntese ativa de insulina. Alguns agentes, incluindo hormônios intestinais e certos aminoácidos, como a leucina e a arginina, bem como as sulfonilureias, estimulam a liberação de insulina, mas não a sua síntese. As sulfonilureias são utilizadas, por exemplo, para o tratamento de pacientes com diabetes do tipo 2, como uma alternativa inicial ao uso de insulina exógena. A insulina é um importante hormônio anabólico, sendo necessária para o transporte transmembrana de glicose e aminoácidos, para a formação de glicogênio no fígado e músculos esqueléticos, para a conversão da glicose em triglicerídeos, para a síntese de ácidos nucleicos e para a síntese de proteínas. É, portanto, importante frisar que o papel da insulina não é exclusivamente facilitar a entrada de glicose nas células, mas a principal função, evidentemente, consiste em aumentar a velocidade de transporte da glicose para determinadas células do organismo. Essas células, dependentes de insulina, não possuem GLUT2, mas sim GLUT4. São as células dos músculos estriados, incluindo as células miocárdicas, os fibroblastos e as células adiposas, o que representa, coletivamente, cerca de 2/3 do peso corporal. Além desses efeitos metabólicos, a insulina e os fatores de crescimento semelhantes à insulina iniciam a síntese de DNA em certas células e estimulam seu crescimento e sua diferenciação. A ação da insulina sobre uma célula-alvo
é representada no gráfico ao lado. A insulina se liga à subunidade alfa do receptor de insulina e ativa a autofosforilação tirosina específica da subunidade beta adjacente pela proteína quinase. Esse processo ativa uma cascata que estimula a síntese de DNA, a síntese de proteína, em anabolismo, portanto, e a translocação de unidades transportadoras de glicose, que já convencionamos chamar de GLUT, do aparelho de Golgi para a membrana plasmática. Revisando então o que nos mostra o desenho, o acoplamento da insulina ao receptor alfa da membrana, que está ligado a um receptor citoplasmático beta por pontes de disulfeto, promove a translocação de unidades transportadoras de glicose para a membrana plasmática, o que facilita a entrada de glicose dentro dessas células, que são ditas células dependentes de insulina. Temos aqui o receptor de membrana da insulina. A insulina interage com suas células-alvo ao ligar-se inicialmente ao receptor de insulina, cujo número e função são, portanto, importantes na regulação da ação da insulina. O receptor de insulina é composto de duas subunidades, uma subunidade alfa e uma subunidade beta, que possuem atividade de tirosinoquinase no domínio citosólico da subunidade beta. A insulina ligada ao receptor deflagra uma cascata de respostas intracelulares, incluindo ativação da síntese de DNA e proteínas e ativação anabólica e inibição das vias catabólicas. Um dos efeitos importantes iniciais da insulina nos tecidos alvos envolve exatamente a translocação dessas GLUTs do aparelho de Golgi para a membrana plasmática, e isso permite que a glicose seja captada pela célula. Existem várias formas de GLUT, que diferem na sua distribuição tecidual, na sua afinidade pela glicose e na sua sensibilidade à estimulação da insulina. A GLUT4, presente no tecido muscular estriado e adiposo, constitui-se no principal transportador regulado pela insulina. Este quadro mostra os transportadores de glicose responsáveis pela difusão facilitada, as GLUTs, e pelo transporte de glicose acoplado ao sódio. Temos aqui a designação dessas proteínas transportadoras, numa primeira coluna, e numa segunda coluna, os principais sítios de expressão e a sua função. Na presente videoaula, usamos o termo GLUT2 e GLUT4, generalizando a necessidade de uma proteína de membrana para facilitar a entrada da glicose para dentro das células, sendo que a GLUT4 é totalmente dependente da insulina e a GLUT2 não é dependente da ativação pela insulina. A GLUT2 é encontrada nos hepatócitos e nas células beta do pâncreas, não depende da insulina e serve para facilitar o rápido equilíbrio da glicose entre o compartimento extracelular e intracelular. Esse quadrinho mostra, resumidamente, a GLUT1, a GLUT2, a GLUT3 e a GLUT4 e seus principais tecidos, onde essas unidades transportadoras de glicose atuam. Destacamos que a GLUT2 é independente de insulina e permite a difusão facilitada de glicose nas células hepáticas, pancreáticas, do intestino delgado, dos eritrócitos, dos neurônios e das células renais. A GLUT4, por sua vez, é dependente de insulina e está presente em células do músculo esquelético, em células adiposas e no miocárdio. Podemos, então, concluir que, enquanto os tecidos periféricos utilizam a GLUT4 para extrair a glicose do sangue, a GLUT2 atua primariamente como veículo para a operação pancreática e hepática do equilíbrio insulina-glicose. A redução da tolerância à glicose constitui uma característica importante e singular do diabetes mellitus, que será discutido na nossa próxima videoaula. Esse defeito é revelado por um teste de estimulação da glicose, como o teste de tolerância à glicose oral, em que são obtidas amostras de sangue para a determinação da glicemia dentro de minutos a horas após uma dose oral de glicose. Nos indivíduos normais, os níveis de glicemia aumentam apenas de forma moderada, e uma acentuada resposta pancreática da insulina garante o retorno para níveis normoglicêmicos, dentro de aproximadamente uma hora. Nos indivíduos diabéticos e naqueles que se encontram em estágio pré-clínico, a glicemia aumenta e atinge níveis anormalmente altos durante um período prolongado de tempo.
Como veremos adiante, isso pode resultar de uma ausência absoluta de liberação de insulina pancreática, ou do comprometimento da resposta aos tecidos alvos à insulina, ou de ambos os processos. Notavelmente, os programas de triagem que utilizam o teste de tolerância à glicose indicam que as taxas de prevalência do diabetes pré-clínico, principalmente do tipo 2, são iguais àquelas para a doença clinicamente diagnosticada, isto é, de cerca de 3%. O dia 14 de novembro é mundialmente reconhecido como o Dia Mundial do Diabetes. O diabetes é uma das doenças mais importantes no contexto da saúde pública. O entendimento da sua fisiopatologia é importante para a prevenção, tratamento e seguimento da doença. Na prevenção e no controle, uma rotina saudável faz toda a diferença. Alguns sintomas, como aumento da sede e da fome, dificuldade de cicatrização, necessidade constante de urinar, visão embaçada e diminuição da concentração, podem ser indícios de diabetes. O diabetes mais comum é o diabetes do tipo 2. O seu diagnóstico normalmente é tardio, o que implica na necessidade de rastrear pacientes à busca de um diagnóstico precoce. Até a próxima videoaula.